Polônia compra 96 helicópteros Apache para aumentar a capacidade de ataque. O Ministério da Defesa polonês assinou um acordo com o governo dos Estados Unidos para comprar 96 helicópteros de ataque Boeing AH-64E Apache com equipamentos e armas relacionados para as Forças Armadas do país. A cerimônia de assinatura foi realizada em 13 de agosto, contou com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa Nacional da Polônia, Władysław Hoje estamos fazendo um marco no que diz respeito ao equipamento das Forças Armadas polonesa com os mais modernos helicópteros de ataque AH-64E Apache, disse Władysław durante o evento, de acordo com a declaração divulgada pelo Ministério polonês. Segundo os acordos de compensação assinados como parte da aquisição, a indústria de defesa da Polônia estará envolvida na manutenção e atualização dos helicópteros, disse Władysław. O contrato vale aproximadamente 10 bilhões de dólares. Assim que as 96 aeronaves forem entregues, o exército polonês será o segundo maior usuário do Apache no mundo, precedido apenas pelo exército dos Estados Unidos, disse. A Polônia intensificou seus esforços de modernização militar após a invasão da vizinha Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Devido ao último acordo, os militares poloneses poderão substituir seus obsoletos helicópteros Mi-2 e Mi-24 projetados pelo soviético por novas aeronaves. O contrato marca a maior aquisição de helicópteros de fabricação ocidental na história da Polônia. Segundo o plano, a aeronave será enviada para a primeira brigada de aviação em Inowrocław, localizada no oeste do país. A brigada terá a tarefa de fornecer suporte aéreo às forças terrestres polonesas. A venda militar estrangeira para a Polônia foi aprovada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 21 de agosto de 2023. Em uma declaração, a Agência de Cooperação em Segurança e Defesa disse que, além dos 96 helicópteros e equipamentos de serviço relacionados à Polônia, pretende garantir uma ampla gama de sistemas de armas. Isso inclui 1.844 mísseis AGM-114R2 Haifari, 460 mísseis ar-terra conjuntos AGM-179AI e 508 mísseis Stinger 92K Block 1, entre outros, de acordo com a agência. Remilitarização do Japão mantém ou perturbar a estabilidade regional? Pergunta. O curso do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida de remilitarizar o país gerou controvérsia e preocupação significativas, com críticos argumentando que isso representa sérias implicações de segurança para a região do Indo-Pacífico e contraria as disposições da Carta das Nações Unidas, especificamente no artigo 107. As políticas recentes de Kishida refletem uma mudança notável na estratégia de defesa do Japão, há muito caracterizado por uma orientação pacifista enraizada na Constituição após a Segunda Guerra Mundial e nos 3 princípios não nucleares. Esse pivô estratégico, que inclui aumentos substanciais nos gastos com defesa, um papel militar mais amplo e exercícios militares conjuntos intensificados com os Estados Unidos, levantou alarmes, tanto interna quanto internacionalmente. A remilitarização do Japão, sob a liderança de Kishida, pode ter consequências de longo alcance para a região do Indo-Pacífico. Historicamente, a postura pacifista do Japão e sua dependência da Aliança de Segurança dos Estados Unidos e Japão retribuíram para uma relativa estabilidade na região. No entanto, o impulso de Kishida para expandir as capacidades militares do Japão e revisar as políticas de defesa, especialmente por meio de exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, ameaça perturbar esse equilíbrio. O aumento no orçamento de defesa do Japão, juntamente com os planos para aprimorar o hardware militar e desenvolver novas estratégias de defesa, é percebido por alguns atores regionais como uma ameaça. Os exercícios militares conjuntos Japão e Estados Unidos, projetados para aumentar a interoperabilidade e a prontidão, são particularmente controversos. Esses exercícios, embora pretendam fortalecer a cooperação de defesa, são vistos por alguns atores regionais como provocativos. Países como a China e a Coreia do Norte podem ver essas atividades como um desafio direto à sua segurança e soberania, potencialmente provocando ações retaliatórias. A ameaça percebida pode levar a tensões regionais aumentadas e uma possível escalada de competição militar. Esse cenário pode desencadear uma corrida armamentista regional, com países vizinhos reavaliando suas próprias capacidades e estratégias militares em resposta à postura de defesa aprimorada do Japão e os exercícios conjuntos. Além disso, o papel militar expandido do Japão pode influenciar alianças regionais e dinâmicas de segurança. Somente atividades militares conjuntas com os Estados Unidos pode levar a países vizinhos
a buscar parceria de segurança mais forte para acelerar seus programas militares. Essa mudança de cenário pode levar a um ambiente de segurança regional mais fragmentado e potencialmente mais volátil, mirando os esforços para manter a estabilidade e a cooperação na região do Indo-Pacífico. Os críticos argumentam que a remilitarização do Japão contraria as disposições da Carta das Nações Unidas, particularmente o artigo 107. O artigo 107 da Carta ONU afirma que nada na presente carta prejudicará o direito inerente de autodefesa individual ou coletiva se ocorrer um ataque armado. No entanto, também enfatiza a importância de manter a paz e a segurança internacionais e a obrigação de Estados-membros de evitar ações que possam agravar os conflitos. O compromisso histórico do Japão com o pacifismo e a não militarização tem sido visto como reflexo da sua adesão a esses princípios. As políticas de Kishida, que incluem aumento de gastos militares, aprimoramento das capacidades de autodefesa do Japão e participação em exercícios conjuntos com os Estados Unidos, são vistos por alguns como afastamento desse compromisso. A expansão das atividades e capacidades militares do Japão, juntamente com exercícios conjuntos provocativos, pode ser interpretado como um enfraquecimento do espírito do artigo 107, que busca equilíbrio do direito de autodefesa com o imperativo de preservar a paz internacional. Além disso, as políticas de Kishida podem ter implicações para o papel do Japão dentro da estrutura da ONU. A comunidade internacional pode questionar se a remilitarização do Japão se alinha com suas obrigações sob a Carta da ONU, potencialmente impactando sua posição em discussões diplomáticas de segurança globais. A percepção do Japão como uma potência militarizante, especialmente em conjunto com suas atividades militares em conjunto com os Estados Unidos, pode afetar seus relacionamentos com outros Estados-membros da ONU e sua capacidade de contribuir construtivamente para os esforços internacionais de paz e segurança. No Japão, a agenda de remilitarização de Kishida gerou um debate significativo, enquanto alguns apoiam a necessidade de capacidade de defesa mais forte em resposta às ameaças percebidas. Outros expressam preocupação sobre um possível retorno ao militarismo e a erosão da identidade do Japão no pós-guerra. A versão histórica do público japonês, a militarização e o legado da Segunda Guerra Mundial desempenham um papel crucial na formação de atitudes domésticas em relação a essas mudanças de política. O professor de história Mitsuo Yoshida adverte contra esquecer o contexto histórico do militarismo passado do Japão. Ele enfatiza a necessidade de equilibrar o crescimento militar com esforços diplomáticos para evitar repetir erros passados. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Ele cita um filósofo: o Japão tem um caminho da paz e da prosperidade. A história é cíclica. Se tomarmos o caminho de militarização novamente, o mesmo destino nos sobrevirá novamente. Yoshida acrescentou. Internacionalmente, a remilitarização do Japão é recebida como uma mistura de apreensão e escrutínio. Nações aliadas, incluindo os Estados Unidos, podem ver as capacidades militares aumentadas do Japão e os exercícios conjuntos como desenvolvimento positivo para a segurança regional, desde que complementem os arranjos de segurança existentes e não levem à desestabilização regional. No entanto, países dentro da região do Indo-Pacífico, particularmente aqueles que com queixas históricas ou disputas territoriais com o Japão, podem ver esse desenvolvimento como suspeita e preocupação. Resistindo ao AUKUS, a fórmula de Keating do seu próprio reduto de investigação política, o ex-primeiro-ministro australiano Paul Keating fez da luta contra a lepra imperialista do Pacto de Segurança AUKUS entre a Austrália, Inglaterra e os Estados Unidos um atestante de dever solene. Em 15 de março de 2023, ele criticou duramente uma galeria de imprensa em Canberra, seduzida pela perspectiva de submarinos movidos à energia nuclear, chamando os acordos cúmplices do governo albanês com os Estados Unidos e o Reino Unido para adquirir tal capacidade do governo australiano com os Estados Unidos e o Reino Unido para adquirir tal capacidade de a pior decisão internacional de um governo trabalhista australiano desde que o antigo líder trabalhista Bill Hughes tentou introduzir o recrutamento para aumentar as forças australianas na Primeira Guerra Mundial. Seu último spray foi lançado após um AUKUS retocado, muito dele discutido em uma carta do presidente dos Estados Unidos, John Biden, ao presidente da Câmara dos Estados Unidos e ao presidente do Senado. O acordo revisado entre as três potências para a cooperação relacionada à propulsão nuclear naval tem como objetivo substituir o acordo de 22 de novembro de 2021 entre as três potências sobre a troca de informações sobre propulsão nuclear naval. O novo acordo permite a comunicação e trocas contínuas sobre propulsão nuclear naval e também expandiria a cooperação entre os governos ao permitir a transferência de plantas de propulsão nuclear naval de submarinos convencionais armados e movidos a energia nuclear, incluindo componentes e peças de reposição e outros equipamentos relacionados. Os novos arranjos também permitirão a venda de material nuclear especial nas unidades de energia soldadas, juntamente com outros materiais relevantes, conforme necessário para tais planos de propulsão naval. O conteúdo da carta de Biden irritou Keating,
menos do que a espetacular demonstração de servilismo demonstrada pelo ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, e pela ministra das Relações Exteriores, Penny Young, em sua visita a Nápoles para as últimas negociações de AUSME, o que se tornou um padrão de crescente subordinação dos interesses australianos ao Império Americano. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foram anfitriões felizes e devem ter ficado encantados com o que ouviram. Os detalhes que emergiram das conversas mantidas entre os quatro, detalhes que deixaram Keating apaixonadamente apoplético. Só podem fazer chorar aqueles que desejam uma política de defesa australiana independente. Palavras como Enhanced Force Posture Corporation foram usadas para descrever a intrusão das Forças Armadas dos Estados Unidos em todas as esferas de defesa australiana, os domínios terrestre, marítimo, aéreo e espacial. Investimentos contínuos em infraestrutura em base da Força Aérea Australiana Darwin e Tyndall continuam a ocorrer não para reforçar a defesa australiana, mas para fortalecer o país em uma posição defensiva avançada dos Estados Unidos. E estes podem ser adicionais, como revela a ficha informativa do Pentágono, pesquisas de local para potenciais atualizações nas bases Curtin, Clermont, Cheshire da Real Força Aérea Australiana. O grau de subserviência de Canberra é garantido pelo aumento do número de pessoal dos Estados Unidos para atuar em implantações rotativas. Isso incluirá rotações frequentes de bombardeios, aeronaves de caça, aeronaves de patrulha, reconhecimento marítimo. Também foram feitos acordos secretos envolvendo o descarte de usinas de propulsão nuclear que farão parte da frota submarina movida à energia nuclear da Austrália, embora não esteja claro quão amplo é esse compromisso. Esse texto eu já li. Drones são largamente implantados em unidades de milícias chinesas durante exercícios de mídia. Vários tipos de drones foram implantados em exercícios recentes por várias unidades de milícia em toda a China, à medida que veículos aerotripulados se tornaram uma parte fundamental de vários serviços e ramos militares e policiais chineses, disseram observadores na segunda-feira, 12 de 8 de 2024. De acordo com o Global Times, é um movimento para integrar os drones das forças de milícia do país. Várias unidades de milícia em todo o país usaram drones durante o exercício, informou a televisão central da China no domingo. Durante um exercício de milícia recente realizado na província de Jiangxi, no leste da China, simulando uma missão de combate, um destacamento de milícia se concentrou em praticar operações conjuntas e lidar com emergências, incluindo curso de treinamento sobre o carregamento de suprimentos e reconhecimento usando drones, de acordo com a apuração. Um evento militar recente na província de Guizhou, no sudoeste da China, organizou um exercício de implantação tática e um exercício de resgate de emergência usando drones, enquanto unidades de milícia usaram drones e robôs de demolição para conduzir buscas e resgates em uma área de resgate simulado para identificar o resgate do pessoal preso e resgatar o pessoal preso. Na província de Yanhui, no leste da China, tropas de milícia realizaram recentemente um exercício de confronto de tropas no mundo real. Eles se mobilizaram em regiões e forneceram suporte de comunicações de emergência a uma brigada do Exército de Libertação Popular, usando vários equipamentos novos, incluindo drones. Nós nos concentramos em campos que incluem especialistas de tecnologia de ponta e equipamentos avançados durante todo o exercício. Realizamos práticas que incluem o público para aprimorar as capacidades de combate, disse Bo Tao, um oficial de milícia que participou do exercício em Anhui. Ainda segundo o canal, os drones apresentados nesses exercícios de milícia são principalmente vantes multirotores, aeronave com mais de 2 rotores, gerador de sustentação, de decolagem e pousos verticais de diferentes tamanhos. O observador disse que os menores podem ser operados por soldados individuais para missões de reconhecimento, enquanto as maiores podem ser úteis em missões de transporte ou retransmissão de comunicações com drones, demonstrando aplicações de reconhecimento e combate a conflitos recentes ao redor do mundo, e a China tendo cadeias industriais complexas de desenvolvimento e produção de drones, serviços e filiais militares e policiais, incluindo milícias, começaram a usá-las, praticar com eles e desenvolver táticas com eles, disse um especialista militar chinês em condição de anonimato na segunda-feira. O Exército de Libertação Popular Chinês implantou drones e cães robôs em vários exercícios conjuntos com países estrangeiros neste ano, enquanto a polícia chinesa também usou esses equipamentos não tripulados
Em um exercício antiterrorismo conjunto da Organização da Cooperação de Xangai no mês passado, de acordo com um especialista militar que falou à mídia chinesa, os drones estão se tornando cada vez mais um equipamento padrão para unidades de infantaria, assim como suas armas de fogo. Exército Brasileiro lança cotação internacional para comprar 143 tanques e blindados. No dia 1º de agosto, o Exército Brasileiro abriu uma licitação para a compra de 78 blindados e 65 tanques no âmbito do Programa de Estratégia do Exército Forças Blindadas. Contemplado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, a consulta vai até o início de novembro e visa buscar fornecedores do mercado nacional e internacional, além de pesquisar preço dos 143 veículos de combate, relata o Jornal Globo. Segundo o documento, o Exército também busca obter métodos de treinamento do novo sistema de armas de acuso de compensação. Os tanques de guerra deverão ter uma torre de canhão de no mínimo 105 mm com armamento principal. Em meados de junho, a Força também firmou um contrato com a montadora italiana Iveco Otto Melara para a aquisição de 420 viaturas blindadas Glycurus. A compra custará cerca de 1,4 bilhão do PAC. As viaturas deverão ser entregues ao longo dos próximos 10 anos, segundo a mídia. Além das plataformas veiculares, o contrato abarca o serviço de integração do sistema de armas automatizado de comando e controle, destacou o Exército em nota citada pela mídia. As viaturas serão equipadas com um sistema de armas controlados remotamente no interior do veículo, no qual o atirador pode detectar alvos a longa distância em condições de baixa visibilidade. Ainda de acordo com a Força, o contrato assinado com a Iveco Otto Melara permitirá a construção de infraestrutura local no Brasil para a montagem das viaturas, bem como a fabricação de componentes em território nacional. Também faz parte desse programa a modernização e aquisição dos blindados Centauro 2, comprados por 5 bilhões pelo governo federal da Iveco. O primeiro desses veículos chegou a ficar 40 dias retido na Alemanha. No final de julho, ele embarcou para o Brasil. A expectativa é de que o blindado chegue na quinta-feira, 15, segundo a mídia. Revista dos Estados Unidos destaca caça interceptador russo, que continua sendo um mistério para o Ocidente. Caças supersônicos russos MiG-31 continuam sendo um mistério para o Ocidente, escreveu a revista The National Interest. O MiG-31 permanece um mistério para o Ocidente, em parte porque há muitos rumores e suposições sobre suas capacidades, disse a notícia. A revista observou que este avião não só manteve suas altas características iniciais, mas também passou por significativas modernização, aumentando sua autonomia de voo e eficiência de combate. O Mikoyan MiG-31, uma das aeronaves de combate mais rápidas em serviço no mundo, continua sendo um aparelho importante para a Força Aérea Espacial da Rússia. Segue sendo uma poderosa máquina para a guerra aérea, enfatiza o artigo. A revista militar West Magazine destacou anteriormente que, referindo ao avião de guerra da Rússia, é capaz de disparar todos os tipos de armas no espaço próximo. Seus mísseis AR-37M têm um alcance de 400 km, uma velocidade incomparável de MX-6 e ogivas muito grandes, 60 kg, o que os torna particularmente perigosos para alvos em todas as altitudes. O MiG-31 é um caça interceptador supersônico de longo alcance destinado a patrulhamento de longa duração e a combater aviões de reconhecimento, bombardeiros estratégicos e alvos voando a baixas altitudes, sendo capaz de acompanhar simultaneamente até 10 alvos aéreos e atingir 6 deles. Sistema de defesa aérea da Turquia não deve ser subordinado à OTAN, diz mídia. O sistema de defesa aérea cúpula de aço desenvolvido internamente na Turquia não deve ser vinculado e dependente da OTAN e deve ser subordinado exclusivamente ao comando do país, escreveu o jornal Adlink na terça-feira, 13 de 8 de 2024. A Turquia está desenvolvendo um sistema de defesa aérea multinível, a cúpula de aço. Afirma-se que esse sistema de defesa é mais abrangente do que o cúpula de ferro de Israel. O assunto foi discutido em uma recente reunião de agências do setor de defesa presidido pelo presidente Erdogan. Anteriormente, o jornal Hürriyet afirmou que a Turquia pode incorporar o sistema de mísseis antiaéreos S-400 comprados da Rússia, a cúpula de aço. O sistema de defesa aérea da Turquia deve ser fortalecido e deve ter um sistema de defesa forte contra todos os inimigos em uma possível guerra. Além disso, esse sistema de defesa não deve depender da OTAN e deve estar totalmente sob a tecnologia e comando da própria Turquia, destaca a publicação. O jornal ressalta que a Turquia tem uma força aérea forte, mas o país tem sérias deficiências na tecnologia de defesa aérea. É essencial que tenhamos um sistema semelhante à cúpula de ferro de Israel e que esse sistema proteja nossas principais cidades como Istambul, Ankara,
nossas instalações militares e outros locais estratégicos em todo o país. E é claro, nosso povo, concluiu. A Rússia apresenta um avançado sistema de defesa aérea S-500 Prometei, projetado para interceptar ameaças de longo alcance e reforçar a segurança nacional. Durante a exposição Army 2024 na região de Moscou, a Rússia revelou ao mundo seu mais avançado sistema de defesa aérea, o S-500 Prometei. Esta apresentação marcou a estreia pública dessa tecnologia de ponta, destacando seu potencial para elevar significativamente a capacidade defensiva do país. O S-500 Prometei, nomeado em homenagem ao titã mitológico Prometeu, é um sistema móvel versátil montado sobre o chassi base 69096 com lançadores transportadores Eretores 10x10, oferecendo um novo nível de proteção e alcance desenvolvido para a defesa aérea de longo alcance e interceptação de mísseis balísticos. O S-500 visa substituir o obsoleto sistema antimíssil A-135 que protege Moscou há décadas. Além disso, foi projetado para complementar o S-400 Triumph, fortalecendo ainda mais o exército e a defesa da Rússia, especialmente em resposta aos recentes conflitos com a Ucrânia. O desenvolvimento do S-500 para o exército russo começou de forma intensiva em 2009, com grandes expectativas de que a produção em série se iniciasse até 2012. No entanto, o programa enfrentou diversos atrasos, adiando a entrega do sistema para além das metas iniciais estabelecidas. Apesar desses contratempos, um marco importante foi alcançado em outubro de 2021, quando o primeiro conjunto de brigada de unidades S-500 Prometei foi entregue ao 15º Exército de Propósito Especial das Forças Aéreas Espaciais Russas, que tem uma missão crítica de proteger Moscou e a região central da Rússia. Em 25 de maio de 2021, o presidente russo Vladimir Putin ressaltou a importância estratégica do S-500 ao afirmar que mais de 70% dos regimentos de missão antiaérea das Forças Aéreas foram reequipados com os modernos sistemas S-400. A entrega do sistema S-500 às tropas é o próximo passo, com seus testes já concluídos com sucesso. Essa declaração sublinhou a transição contínua para tecnologias mais avançadas no arsenal de defesa russo. A produção em série do S-500 foi oficialmente anunciada em 23 de agosto de 2021 pelo vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov. Este anúncio marcou o início de uma nova fase na implementação do sistema dentro da Força Aérea Russa, consolidando sua posição como um dos pilares da estratégia de defesa aérea do país. O S-500 Prometei representa um avanço tecnológico significativo para a evolução das capacidades militares da Força Aérea Russa, para tornar cada vez mais competitivo. A introdução desse sistema reforça a posição da Rússia como uma potência militar capaz de defender eficazmente seu espaço aéreo contra uma ampla gama de ameaças, garantindo a segurança de suas principais regiões e infraestrutura crítica. Analista: oposição na Venezuela fracassa mesmo com a assinatura da CIN no contra-cheque. Os Estados Unidos demonstraram grande interesse no resultado de outra eleição estrangeira, com observadores notando que a Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo. A Suprema Corte de Justiça da Venezuela, a mais alta corte do país, está examinando os resultados da última eleição presidencial. Enquanto os líderes da oposição e seus apoiadores estrangeiros alegam fraude, o Conselho Nacional Eleitoral do país, o órgão governamental responsável por administrar as eleições na Venezuela, enviou registros ao tribunal em tentativa de resolver a disputa em andamento. O tribunal observou sua autoridade legal sobre o assunto, informando que sua decisão será final e vinculativa, mas a oposição se recusou a participar do processo, atraindo críticas por sua falha em apresentar as evidências solicitadas ao tribunal. Nenhum partido venezuelano, que alega ter 40% a mais de votos do que o presidente Maduro, como alega a oposição, hesitaria em apresentar as evidências ao Conselho Nacional Eleitoral. Disse a especialista constitucional venezuelana, doutora Olga Álvarez, em resposta ao impasse político. Quem quer que critique fraude eleitoral deve provar isso irrefutavelmente. O ônus é deles, não do governo, de provar que não houve. O ativista político e jornalista independente Nico Rose falou ainda na segunda-feira, chamando a atenção para o fato de a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, está atuando como braço dos Estados Unidos em Caracas.
Ela, Marinha Corina Machado, tem operado como um agente estrangeiro em nome dos Estados Unidos. Assim, literalmente assina um salário para ela, alegou Rose. Você nunca veria o John Biden fazer um pedido para auditar e verificar os resultados da eleição, observou ele. Acho que isso fala da responsabilidade, da integridade de Nicolás Maduro, que sinto ser um componente muito importante aqui, apontou o jornalista. Rose também observou o robusto sistema eleitoral da Venezuela, que inclui vários freios e contrapesos e permite que a oposição monitore a contagem de votos em sessões eleitorais. A explicação mais simplista é o petróleo, certo? Pergunta, disse House. Sobre o interesse dos Estados Unidos na eleição. Os Estados Unidos e vários de seus aliados expressaram preocupação com a aventura de Maduro é quando as alegações da oposição de uma eleição fraudulenta. A oposição produziu registros que alega apontar para uma vitória do candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, embora os registros não tenham sido verificados de forma independente, como precisos ou autênticos. Os meios de comunicação ocidentais repetiram criticamente as alegações da oposição com veículos como The New York Times desempenhando seu papel típico na tentativa de legitimar a política externa oficial dos Estados Unidos. Comparativo detalhado entre os caças Gripen da FAB e o Su-30 da Venezuela, analisando capacidade de voo, radar, manobrabilidade e custos operacionais em meio às tensões da América do Sul. No contexto atual de tensões na América do Sul, especialmente com a possibilidade de um conflito militar entre a Venezuela e a Guiana, foi mencionada a possibilidade de que a Venezuela utilize o espaço aéreo brasileiro como atalho para atacar o território de Esequibo, na Guiana. Nesse cenário é pertinente realizar uma análise detalhada das capacidades dos maiores aviões de combate de ambos os países, o Gripen da Força Aérea Brasileira e o Su-30 da Força Aérea Venezuelana. Nos últimos dias houve uma escalada de retórica por parte do governo venezuelano que manifestou abertamente sua intenção de anexar a região de Esequibo, um território rico em recursos naturais que atualmente pertence à Guiana. Neste cenário, é pertinente realizar uma análise detalhada. Essa situação levou o ministro da Defesa do Brasil, em uma recente entrevista, a declarar que o governo brasileiro está monitorando de perto qualquer movimento na fronteira com a Venezuela, que o Brasil não permitiria que seu território fosse utilizado como uma ponte para uma invasão da Guiana. Nesse artigo, vamos comparar em detalhes as capacidades dos aviões de combate Gripen e Su-30, que representam a principal força de ataque aéreo do Brasil e da Venezuela, respectivamente. O Sukhoi 130 é um caça bimotor de origem russa, projetado para missões de superioridade aérea, interceptação e ataques a alvos em solo. Faz parte da família Flanker, conhecida por sua excelente manobrabilidade e grande capacidade de armamento. A versão utilizada pela Venezuela é o Su-30 MKV, uma variante específica para exportação que foi adaptada às necessidades do país sul-americano. Embora seja uma aeronave poderosa, o Su-30 MKV não é a versão mais avançada da família Su-30, carecendo de algumas características dos modelos mais recentes, como empuxo vetorado e sistema de aviônica de última geração. Por outro lado, o F-39 Gripen, fabricado pela empresa sueca Saab, é um caça de quarta geração com capacidades avançadas, projetado para ser altamente ágil e adaptável a uma variedade de missões. O Gripen é uma evolução significativa do modelo original, incorporando melhorias em desempenho aviônico, radar e capacidade de armamento. Ao contrário do Su-30, o Gripen é um caça monomotor que o torna mais leve, geralmente mais barato de operar. A versão é projetada para missões com um piloto único, enquanto a versão F tem capacidade para 2 assentos, sendo usado para treinamento ou missões especializadas. Ambas as aeronaves têm uma velocidade máxima de Mach 2, o que significa que pode voar o dobro da velocidade do som. No entanto, a diferença significativa em suas capacidades de manter a velocidade supersônica de forma sustentada, sem o uso de pós-combustão, uma capacidade conhecida como supercruise. Esse é um aspecto crucial nos combates aéreos modernos, pois permite que os caças operem em alta velocidade sem consumir grandes quantidades de combustível, o que, por sua vez, melhora a capacidade de se manter em combate por mais tempo. Nesse aspecto, o Gripen tem uma clara vantagem, graças ao seu design aerodinâmico e seu motor mais eficiente. O Gripen pode manter voo supersônico sem necessidade de pós-combustão, algo que o Su
30 MKV não pode fazer. Isso não só dá ao Grip uma maior eficiência em combate, como também aumenta suas capacidades evasivas e ofensivas em comparação com o Su-30. Outro aspecto importante é a razão de subida, que mede quão rapidamente um avião pode ganhar altitude. O Gripen pode subir de forma mais agressiva do que o Su-30, com uma taxa de até 50 mil pés por minuto, em comparação com um pouco mais de 45 mil pés por minuto do Su-30. Essa capacidade de subir mais rápido é crítica em cenários de combate, onde ganhar altura rapidamente pode significar a diferença entre ter uma vantagem tática ou ficar em desvantagem. Quando se trata de capacidade de carga externa, que inclui armamento e outros equipamentos, o Su-30 tem uma vantagem sobre o Gripen. O Su-30MKV pode levar até 8 toneladas de carga externa, enquanto o Gripen tem uma capacidade de cerca de 7.200 kg. Essa diferença deve em parte ao design mais robusto e ao tamanho do Su-30, que lhe permite transportar uma quantidade maior de armamento e combustível. No entanto, é importante considerar que em situação de combate real, raramente se utilizam as capacidades máximas de carga devido às limitações de peso e às necessidades de manobrabilidade. De fato, carregar uma aeronave com mais de 4 ou 5 toneladas de armamento pode limitar seu desempenho em combate, especialmente no que diz respeito à capacidade de manobra e à duração de voo. O número de pontos de ancoragem, hard points, para armamento é outro fator a ser considerado. O Su-30MKV conta com 12 hard points, o que lhe permite levar 2 armas a mais do que o Gripen, que possui 10. Essa diferença, embora pequena, pode ser significativa em uma missão de combate, onde a capacidade de levar mais mísseis ou bombas pode proporcionar uma vantagem tática. O alcance máximo é outro aspecto crítico na avaliação das capacidades de combate de um avião. Surpreendentemente, o Gripen tem um alcance máximo superior ao do Su-30. Apesar de ser um caça mais leve, com menor capacidade de combustível interno, isso se deve, em grande parte, às melhorias em eficiência aerodinâmica que foram incorporadas nas versões do Gripen. O Su-30, por sua vez, tem um alcance máximo em torno de 3.000 km, o que é impressionante, mas está limitado por seu design, que não permite o uso eficiente de tanques externos de combustível. Em um cenário de combate onde se requer um equilíbrio entre alcance, armamento e manobrabilidade, as diferenças no alcance podem ser decisivas. O teto de serviço, que se refere à altitude máxima a que um avião pode operar com um mínimo de manobrabilidade, é outra área em que o Su-30 tem vantagem. Com um teto de serviço de mais de 56 mil pés, o Su-30 pode operar a altitudes superiores às do Gripen, voar a maior altitude em vários benefícios, como a capacidade de disparar armas a maior distância e a escapar de mísseis inimigos, já que a altitude adicional pode aumentar o alcance efetivo das armas disparadas e dificultar a interceptação por parte dos mísseis inimigos. Um dos aspectos mais importantes no combate aéreo moderno é a assinatura de radar, ou seção transversal de radar que mede quão detectável é um avião pelos radares inimigos. Quanto menor for o valor de radar, menos visível será o avião para o sistema de radar inimigos, o que lhe dá uma vantagem significativa em combate. Nesse aspecto, o Gripen supera amplamente o Su-30. Estima-se que o RCS, seção transversal de radar, que o Su-30MKV seja em torno de 10 metros quadrados, o que o torna facilmente detectável pelos radares modernos. Em comparação, o Gripen tem o RCS estimado entre 0,1 e 0,5 metros, o que torna muito menos visível para os radares inimigos. Isso significa que em um enfrentamento direto é provável que o Gripen detecte o Su-30 muito antes de ser detectado, o que lhe dá uma vantagem crucial no combate, além do alcance visual. Além do RCS, a capacidade do radar de um avião é um fator decisivo em sua efetividade em combate. O Su-30MKV está equipado com um radar de longo alcance capaz de detectar alvos à distância de até 350 km. No entanto, o Gripen está equipado com um radar AESA, que, embora tenha um alcance ligeiramente inferior, é muito mais resistente a interferências e fornece um desempenho mais efetivo em combate. O radar do Gripen não é apenas mais moderno, mas também oferece uma maior resistência a contramedidas eletrônicas, o que o torna mais confiável em situações de guerra eletrônica. Além disso, o radar do Gripen proporciona maior capacidade de rastreamento e pode lidar com múltiplos alvos simultaneamente, o que o torna uma ferramenta poderosa em cenários de combate complexos. A manobrabilidade é outro aspecto crucial no combate aéreo, especialmente em confrontos a curta distância. O Gripen tem sido elogiado como um dos caças mais manobráveis do mundo, graças ao seu design aerodinâmico avançado e à sua capacidade de manter energia durante manobras intensas.
Isso é especialmente importante em combates próximos, onde a capacidade de conservar a velocidade e a energia pode significar a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, a família Flanker, a qual pertence o Su-30, é conhecido por sua excelente manobrabilidade, especialmente em ângulos altos de ataque e baixas velocidades. No entanto, o Su-30 venezuelanos carece de duas características chaves que melhorariam sua manobrabilidade: os canards, superfície de controle adicionais na parte frontal, e um empuxo vetorado. Motores com bocais móveis sem essas características, o Su-30 MKV venezuelanos não têm a mesma super manobrabilidade que outros membros da família Flanker, o que os coloca em desvantagem em combates fechados. Finalmente, um dos aspectos mais práticos, mais frequentemente ignorados na avaliação de um caça é o seu custo operacional. Segundo a SAB, o Gripen é um dos caças com menores custos operacionais em sua categoria, com um custo por hora de voo que oscila entre 5 mil e 7 mil dólares. Isso o torna muito mais econômico de operar em comparação com o Su-30, que devido ao seu maior tamanho, motores maiores e sistemas mais complexos, tem um custo operacional significativamente maior, estimado em pelo menos o dobro ou mais. Para países como Brasil e Venezuela, onde os orçamentos de defesa são limitados, a economia operacional é um fator crítico. O menor custo operacional do Gripen significa que ele pode voar mais horas por um custo menor, que se traduz em uma maior preparação e disponibilidade em situações de conflito. Após revisar os aspectos técnicos e operacionais, o Gripen surge como um caça mais moderno e completo em comparação com o Su-30 MKV. Embora o Su-30 tenha algumas vantagens, como maior capacidade de carga e um tempo de serviço superior, essas são superadas pelas capacidades avançadas do Gripen em áreas cruciais como manobrabilidade, assinatura de radar e eficiência operacional. Além disso, o Gripen incorpora tecnologias de ponta como radar AESA e uma melhor integração em redes de guerra eletrônica, o que lhe confere vantagem significativa no cenário de combate modernos. Embora o Su-30 continue sendo uma aeronave formidável, com um longo histórico de serviço, ela é superada em muitos aspectos-chave pelo design mais moderno e eficiente do Gripen. Em resumo, se o Brasil e Venezuela chegassem a um conflito aéreo, é provável que o Gripen tenha a vantagem, graças à sua combinação de tecnologia avançada, custos operacionais mais baixos e superioridade em combate à distância. No entanto, é importante lembrar que o sucesso do combate aéreo depende de muitos fatores, incluindo o treinamento dos pilotos, a estratégia, as circunstâncias específicas de cada enfrentamento.